Boa noite a todos. Bom, sejam bem-vindos ao nosso 5º dia da Semana de Oração Jovem 2023 e vamos iniciar o nosso culto louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus, cantando a música Eu Vou. Para a gente continuar louvando ao nome do nosso Deus, vamos convidar mais uma vez o Espírito Santo para habitar aqui junto de nós. Vamos cantar a música Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor.
Senhor. Vamos ficar agora todos de pé e cantar a música Maravilhosa Graça.
todos orar. Curvemos as nossas frontes para falar com Deus. Grandioso e eterno Deus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede. Muito obrigado por mais uma vez estarmos reunidos aqui para louvar e engrandecer o Teu nome. Que o Senhor possa ser conosco com a programação que vai seguir. Que o Senhor possa estar cada dia nos mostrando essa Tua maravilhosa graça. É isso que eu te peço e já te agradeço. Por amor, em nome de Jesus. Amém. Quando menos que um grão de areia sou.
Boa noite, igreja. Estamos aí hoje no 5º dia da Semana de Oração Jovem. E nesses 5 dias a gente tem aprendido sobre alguns verbos, algumas ações que demonstram amor. E o verbo de hoje eu vou contar para vocês através de uma historinha. É uma historinha de uma mulher de meia idade que tinha um filho pequenininho. E ela colocava muito na cabeça daquele menino que era muito importante ele ser obediente. E ela ensinava para ele das formas possíveis na cabeça dela de que a obediência era algo extremamente importante. E era a coisa que ela mais ensinava para ele. Como era importante ele ser obediente. Quando ele chegava nos cantos, ela dizia: você tem que aprender a obedecer, senão o tio vai ficar com raiva de você. Você tem que obedecer, senão o papai vai ficar com raiva de você. Você tem que obedecer, senão o papai do céu vai ficar com raiva de você. E aquele menino, ele cresceu aprendendo a ser extremamente obediente. Ele foi uma criança que não gostava de desobedecer de forma alguma. Ele cresceu, se tornou um jovem que era extremamente obediente, aprendeu, assim como a mãe ensinava, que ele não deveria se envolver com os amigos errados, que ele não deveria beber, que ele não deveria arrumar briga, que ele não deveria desobedecer nenhuma regra. Acontece que aquele jovem sempre aprendeu sobre regras. Regras e regras. E um dia, quando ele já estava adulto, ele foi para a faculdade. Com muito sacrifício, a mãe o ajudou a ingressar na faculdade. E quando ele entrou na faculdade, ele nunca mais entrou em contato com ela, a não ser para enviar cartões de Natal dizendo que estava com saudade. Mas era só isso que ele fazia. E no cartão de Natal ele sempre dizia: ao longo desse ano, eu não saí com os meus amigos para festas indevidas, eu não bebi, eu não quebrei nenhuma regra. Mas ele não sabia demonstrar amor. Quantos aqui que são pais gostariam de ter um filho assim, que soubesse obedecer absolutamente tudo, mas que não soubesse demonstrar nenhum ato de amor? A história de hoje, na verdade, ela é baseada na história de um jovem que está lá no capítulo de Marcos, aliás, no livro de Marcos, no capítulo 10. Eu quero convidar você a abrir o livro de Marcos, no capítulo 10. Marcos, capítulo 10, a gente vai ler a partir do verso 17. Com a sua Bíblia aberta, vamos orar e pedir a orientação do Santo Espírito. Oremos. Maravilhoso Deus, nós temos aqui, Senhor, alguma lição para tirar para a nossa vida sobre o Teu amor. Te pedimos que nos oriente, que Teu Santo Espírito possa nos inspirar para que a gente compreenda a Tua mensagem. Te pedimos isso por Jesus. Amém. Ao longo dessa semana, a gente vai estudar aqui a história de um jovem que era muito rico. E ao longo dessa semana a gente está estudando sobre alguns verbos. O primeiro foi amar é sacrificar. O segundo foi amar é agradecer. O terceiro foi perdoar. O quarto foi ontem, confiar. E hoje nós vamos aprender que amar é obedecer. A história começa no verso 17 dizendo assim, ó: Jesus caminhava pela rua e um homem veio correndo, ajoelhou-se e perguntou: bom mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus perguntou: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, não engane e honre seu pai e sua mãe. Ele disse: mestre, eu faço tudo isso desde muito novo. Jesus olhou nos seus olhos e, cheio de amor por ele, disse: falta uma coisa para você. Venda tudo o que você tem e dê aos pobres. Toda a sua riqueza então estará no céu. Depois venha e me siga. Foi um choque aquela última coisa Foi um choque. Aquela era a última coisa que ele esperava ouvir. Assim, abatido, ele se foi, sendo muito apegado aos seus bens. Não queria abrir mão de tudo.
Aqui a gente conta a história de um jovem que sabia obedecer muito bem todas as regras, mas faltava uma coisa. Se a gente for contextualizar em que momento aquele jovem chegou para Cristo, no capítulo 57 do livro Desejado de Todas as Nações, Ellen White nos dá um vislumbre do que aconteceu naquele momento. Diz assim, logo no começo do livro: o jovem que fez essa pergunta, bom mestre, o que devo fazer para ser salvo, né? Ele era um príncipe. Ele era um príncipe, então era um jovem muito rico, ele tinha muitas posses, ele tinha muitos servos, ele tinha muitas pessoas que aprenderam a lhe servir. Mas não apenas isso, aqui diz assim, tinha grandes haveres e ocupava a posição de responsabilidade. Mas aquele jovem viu uma coisa naquele dia. Se a gente voltar alguns versos antes, aqui fala o seguinte, a partir do verso 13, no capítulo 10 de Marcos. Alguns estavam trazendo crianças a Jesus, na esperança de que ele as abençoasse. Mas os discípulos deram uma bronca nessa gente. Jesus não escondeu sua irritação. Não tentem afastar essas crianças, não as impeçam de vir a mim. O reino de Deus é feito às pessoas que são como crianças. Prestem atenção, se vocês não aceitarem o reino de Deus com a simplicidade de uma criança, nunca entrarão nele. Então, tomando as crianças no braço, impunha a mão sobre ela e as abençoava. Aquele jovem viu um Cristo que talvez ele nunca tenha imaginado. Ele imaginava talvez um Cristo que ia trazer um monte de regra para ele obedecer, que ia dizer ainda mais regras que ele precisava cumprir, que ia trazer ainda mais coisas que ele precisava obedecer, para aí sim ele se sentir completo. Aquele jovem sempre sentiu que havia uma coisa faltando nele. Ele sempre sentiu que tinha alguma coisa faltando. Embora ele obedecesse todos os mandamentos, embora ele honrasse pai, não matasse, não ferisse, não fizesse um monte de coisa que ele havia sido ensinado a obedecer, ele ainda sentia que tinha uma coisa que faltava para ele. E ele não sabia o que era. Ele chegou para Cristo e ele, olhando de longe, ele vê Cristo abraçando as crianças. Ele viu amor nos olhos de Cristo. E olhando aquele momento, eu imagino que aquele jovem, talvez na sua infância, que só aprendeu a obedecer regra, ele olhou e disse, era aquilo que eu sempre quis, sempre foi aquilo que eu estava esperando, aquilo ali é o que eu preciso. E quando ele viu aquilo, aqui ainda continuando no livro Desejado de Todas as Nações, diz assim, vira o amor que Cristo manifestava para com as crianças que lhe foram levadas. Viu que ternamente as recebera e tomara nos braços. E o seu coração encheu-se de amor para com o Salvador. Sentiu o desejo de ser seu discípulo. Tão profundamente movido foi que, ao seguir Cristo, seu caminho correu após ele e, ajoelhando-se aos pés, dirigiu-se com sinceridade e fervor à pergunta tão importante para a sua alma e a de toda a criatura humana. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então aquele jovem, vendo Cristo demonstrar amor, se sentiu preenchido do desejo de buscar ele, se ajoelhou diante dele e perguntou o que é que estava faltando na sua vida. Cristo olhou para aquele jovem e enxergou algo que a gente não é capaz de enxergar. Cristo enxergou o que é que estava faltando, mas ele não podia responder diretamente, ele precisava ensinar uma lição para aquele jovem. E aí Cristo responde a sua frase dizendo, primeiro, por que você me chama de bom? Por que você está me chamando de bom? Bom só tem um, que é Deus. Bom só tem um, que é Deus. Se você quer herdar a vida eterna, siga os mandamentos. E aí ele fala os mandamentos, ele fala alguns mandamentos aqui, ele não fala todos, né? Ele fala, não roube, não cometa adultério, não mate, não minta, não engane e honre seu pai e a sua mãe. Olha, Jesus primeiro disse para ele, só tem um que é bom, Deus. E depois ele fala, todos os mandamentos da segunda tábua, que diz relação à humanidade com a humanidade, o homem com o homem. Cristo naquele momento estava testando aquele jovem. Ellen White diz que
o que Cristo estava esperando é que aquele jovem demonstrasse entender quem Cristo era, que ele era o Filho de Deus. E se ele era o Filho de Deus, era ele quem ele deveria buscar de fato. E aquele jovem, entendendo o que Cristo havia dito, falou: peraí, mas tudo isso aí que o Senhor falou eu tenho seguido. Eu sigo os mandamentos. Aí Cristo vai e revela o que é que está faltando. Ele diz: está faltando uma coisa. Venda tudo o que você tem, dê aos pobres, e toda a sua riqueza estará no céu. Depois venha e me siga. O que Cristo está dizendo para aquele jovem, naquele momento, é: eu quero que você me ame. Que você aprenda a me amar. Que você aprenda a estar junto de mim. Que as tuas riquezas não sejam maiores do que eu. Aquele jovem aprendeu a obedecer e não a amar. O que a gente aprende com a lição desse jovem, o que a lição, na verdade, de hoje traz para a gente, é que é que obedecer precisa ser um reflexo do ato de amar. E aí eu pergunto e trago essa reflexão para os nossos dias, para a gente. Será que a gente ensina as pessoas primeiro a amar a Deus ou primeiro a obedecer a Deus? Será que na nossa vida a gente tem ensinado primeiro as pessoas as regras daqueles que vivem conforme o coração de Deus, ou a gente tem mostrado a elas o coração de Deus? Porque a Bíblia nos fala que quando Cristo olhou para aquele jovem, diz assim, Jesus olhou nos olhos cheio de amor. Jesus olhou para ele cheio de amor. O que aquele jovem não compreendia é que obedecer sem amar não é a obediência pura. Não é a obediência que Deus está esperando. A obediência verdadeira, ela precisa ser um reflexo do ato de amar. Ela precisa ser uma consequência do ato de amar. E quando a gente ama, não tem como a gente não obedecer. Quando a gente ama verdadeiramente, não tem como a gente não obedecer. Quantos aqui amam os seus pais, ou enfim, alguma figura para você represente como pai, e não obedece quando ele lhe pede alguma coisa? Quantos aqui não conseguem dizer não quando alguém lhe pede algo cheio de amor? Cristo olhou para aquele jovem cheio de amor, dizendo a ele exatamente aquilo que estava faltando, que ele aprendesse a amar. Na história que eu comecei exemplificando, o que faltou para aquele jovem lá no começo da história, o que faltou para aquele rapaz que a mãe ensinou a obedecer o tempo inteiro, é porque a mãe não o ensinou a amar ela. E a lição que nós devemos trazer hoje para a nossa vida é que se nós aprendermos a amar a Deus, e como é que a gente aprende a amar a Deus? Convivendo com Ele. Aquele jovem fazia tudo o que estava no mandamento. Mas a gente só vai aprender a amar a Deus se a gente andar com Ele. E foi exatamente isso que Cristo fez com aquele jovem. Cristo disse para que ele vendesse tudo, entregasse aos pobres e o seguisse. Aquele jovem queria ser um seguidor de Cristo. No livro Desejados das Nações diz que aquele jovem amou a Cristo. Diz que ele, quando olhou para Cristo, ele amou a Cristo, mas ele não amou a Cristo o suficiente. E esse talvez seja, às vezes, o nosso problema. A gente ama a Cristo, mas a gente, às vezes, talvez não ame o suficiente para abrir mão de algumas coisas que nós queremos. Às vezes, a gente talvez não ame Cristo o suficiente para abrir mão de coisas que nós também amamos. No primeiro dia, Agla fez um desafio para os jovens aqui, Ela pediu para que você escrevesse um papelzinho, coisas que talvez você precise sacrificar, que a gente precisa sacrificar, para que a gente viva mais perto de Deus. Coisas que a gente precise talvez abrir mão e se afastar, para que a gente possa ter um relacionamento mais próximo de Deus. Se a gente simplesmente decide abrir mão de algo, não porque a gente ama a Deus, a gente vai estar sendo como aquele jovem. Mas o que a gente precisa fazer é primeiro focar e compreender tudo que Cristo fez pela gente. Porque Ele desceu à terra, Ele desceu da sua alta posição para vir à terra, viver entre nós, até Ele pode ter vindo apenas para encontrar com aquele jovem.
Naquele momento ele estava aqui na terra apenas para aquele jovem. Ele foi levado pelo Espírito Santo apenas para encontrar com aquele jovem e dar a oportunidade daquele jovem alcançar a vida eterna. Aquele jovem, infelizmente, naquele dia, saiu de lá com um pesar no coração. Porque ele viu o amor, ele queria aquele amor, mas ele não escolheu aquele amor, porque as suas riquezas falaram mais alto para ele. E aí eu jogo a pergunta para você, e a pergunta que eu também preciso me fazer. Quais são as coisas que a gente precisa abrir mão para que a gente possa, de fato, amar a Deus? Quais são as coisas que talvez no nosso coração estejam ocupando um lugar que deveria ser o lugar de Deus? Que a nossa oração hoje e sempre seja que nós possamos amar a Deus acima de todas as coisas, porque esse foi o primeiro e grande mandamento que Ele nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e com todas as nossas forças. Que esse seja o nosso desejo, que esse também seja a nossa busca diária. Que a gente não saia daqui hoje como aquele jovem saiu, triste, porque algo na nossa vida está ocupando o lugar de Deus. Vamos orar e pedir que Deus esteja nos ensinando a sacrificar algumas coisas, que Ele esteja nos ensinando a ser gratos por tudo que Ele nos tem dado, que Ele nos ensine a perdoar o nosso próximo, a confiar nele e a obedecê-lo. E os outros verbos a gente vai ver nos outros dias. Vamos orar? Maravilhoso Deus, naquele dia, Senhor, o Senhor saiu triste de junto daquele jovem. Na verdade, aquele jovem se distanciou do Senhor, porque ele tinha muitas posses e não estava disposto a abrir mão delas. Mas nós, Senhor, queremos ser obedientes a Ti. Não como aquele jovem foi por muitos anos. Não apenas obedecendo por obedecer. Não apenas cumprindo um checklist de regras. Mas que a gente obedeça a todas essas regras porque elas são importantes, as que estão escritas na Bíblia. Mas que elas sejam apenas um reflexo do amor que a gente recebe de Ti. Nos ensina a Te amar, ao ponto de querer abrir mão do nosso eu, abrir mão dos nossos desejos, abrir mão das nossas vontades, e que a gente seja filhos obedientes, mas acima de tudo, filhos que Te amam. Fica conosco nessa noite, nos protege, nos guarda, e que Teu Santo Espírito possa estar falando diretamente aos nossos corações, é o que Te pedimos por Jesus. Amém.